Renato, me fala um pouquinho aí sobre as tuas pesquisas acerca do pensamento do Nietzsche, com essa ideia de Deus do Nietzsche. Fala um pouquinho aí para a gente começar a bater papo. Eu vou colocar até Claro. correndo aqui embaixo, ó, a ideia de Deus na cristologia do Nietzsche. Fala um pouquinho aí para a gente. Opa. Inclusive, esse é um título de um artigo que eu publiquei na revista Trágica, que eu ajudei a fundar em 2008. Eu pesquiso Nietzsche desde os 20 anos, desde quando eu entrei na graduação. Tanto meu trabalho de monografia, mestrado e doutorado foram sobre Nietzsche, dialogando com vários autores, né? Schopenhauer, Spinoza, a filosofia clássica. Na cultura eu pesquiso Nietzsche, mas agora também eu pesquiso temas contemporâneos vinculados à filosofia da administração das organizações. Então, por exemplo, a questão da sociedade de cansaço, a economia neoliberal, a relação entre autoritarismo e organizações, moda, consumo. Né? Há muito tempo eu estudei a obra do Bauman, mas o Nietzsche está no coração. Né? É um autor que, querendo ou não, desde a adolescência também a gente costuma já ouvir, né? Por causa da literatura, cinema. É um autor muito pop, né? Digamos, de muito impacto na mídia. Então, essa ideia é o seguinte: Nietzsche no Anticristo, ele fala, mas é o seguinte, que somente a prática evangélica conduz a Deus, entre aspas. Ela é justamente Deus. Ou seja, Nietzsche no Anticristo apresenta uma das leituras mais extraordinárias sobre a análise da religião. E Deus, para Nietzsche, nessa leitura, ele não é uma personalidade, né, supersensível, metafísica. Deus é um estado de consciência. Deus é um puro afeto. Deus é uma vivência de amor, de alegria, de comunhão. Né? Então, ou seja, o que seria a prática evangélica? É o amor, é a caridade, é a compreensão do outro, o perdão, o poder transformador dos afetos sagrados que a experiência de Jesus proporcionaria ao ser humano, aplicada na vida concreta. Então, ou seja, é uma prática simples, né, que não exige ritual, não exige instituição, burocracia, penitência, é puro amor. Quando até no Evangelho, né, Deus é amor, a gente fala assim, Deus é amor, Nietzsche ele está tomando essa ideia, que foi perdida pela história. Né? A gente vê Deus como uma substância absoluta, contrária ao homem, oposta do homem, pelo contrário. Né? O próprio Nietzsche pensa assim, dessa maneira. Não é que Nietzsche seja um religioso, mas um cristão, obviamente que não. Mas ele compreende que essa experiência divina de Jesus, os evangelhos, ela retrata a imanência. Ou seja, estamos unificados nessa experiência de amor, de comunhão, de alteridade, de reconhecimento do outro, de acolhimento do outro. Então é uma prática de vida, Deus é a pura prática de vida. Legal. Muito bom. Eu creio que eventualmente o Nietzsche seja mal compreendido. Mais para o final eu vou conversar sobre isso com você. Eu queria que você falasse um pouquinho, Renato. Nossa, você tem lido, pesquisado, estudado o Nietzsche desde os 20 anos, né? De que modo o Nietzsche, no contexto das tuas pesquisas, ele compreende a noção de Deus? Então, isso é algo interessante também, porque desde Nasceu uma Tragédia, essa experiência do divino já está contemplada por Nietzsche. Né? A obra de juventude, Nasceu uma Tragédia, a relação entre Apolo e Dioniso, ele vai usar Apolo e Dioniso como antagonismos em relação ao Deus cristão. Ou seja, de um lado, o Deus da imanência, de uma religião da vida, uma religião, né, da beleza, da saúde, uma religião que tinha um caráter extramoral na leitura de Nietzsche. Ou seja, uma religião que não está preocupada com certo e errado, mas em afirmar e embelezar a vida. Nietzsche, ao longo da sua trajetória, ele vai sempre apresentar uma leitura bastante cáustica, iconoclasta em relação ao divino. Né? Sobretudo o Deus institucionalizado, a ideia de Deus, né, que foi cooptada pelas religiões tradicionais, judaísmo, cristianismo em especial. Só que é interessante que no Anticristo, que é essa obra de maturidade, com toda a leitura que Nietzsche, né, desenvolve em relação a Tolstói, Dostoiévski, Ernst Renan, David Strauss, Nietzsche vai apresentar uma leitura de Deus que está além dessa experiência burocratizante e, usando a linguagem vibriana, a ideia da jaula de ferro, ou seja, é um Deus que está além das instituições. É uma experiência singular.
né, singular, que pode ser compartilhada na comunhão do amor, dos afetos. Então, no anticristo, esse Deus que a gente está colocando aí, né, a prática evangélica conduz a Deus, ela é justamente Deus, é o Deus que está além do Estado, está além do contexto de uma leitura dogmática, teológica e clausurante. Ou seja, é a pura expressão da prática evangélica, né, que é desprovida de qualquer tipo de normatividade, qualquer tipo de coerção. Ou seja, é uma experiência divina que é imanente, ou seja, nosso coração, nossa vida, é uma experiência de vida, uma experiência do sagrado, que não pode ser categorizada, não pode ser teologizada, ou seja, a gente vive, a gente não escreve. Né? Ok, Renato.